Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre sequências e padrões. Eu sou o professor Alisson Duarte e vamos a mais uma aula. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente precisa identificar, entender o que é uma sequência. E sequências, pessoal, ela está presente no nosso cotidiano, padrões, certo? Que acontecem em determinadas sequências e a gente precisa saber identificar isso aí. Então, uma sequência numérica é uma função, Lembre-se que a gente estudou um pouquinho sobre função, cujo domínio está contido nos naturais, com exceção do zero, e cujo contradomínio, para quem não lembra, o contradomínio são exatamente os elementos que compõem todo o conjunto, é o conjunto dos números reais. Então, uma sequência ela pode ser finita, pessoal, e infinita, tá? Para ela ser finita, tá? E aí vocês se liguem aqui, ó, finita, ela, obviamente, todo mundo sabe que vai ter fim. Então, vamos lá. Então, tem uma sequência A índice 1, A índice 2, A índice 3, certo? Até o enésimo termo. É dessa forma que se lê, tá? Alguns gostam de falar A1, A2, A3, fique à vontade. Então, como a reticência vem antes do enésimo termo, essa aqui é uma sequência finita. Já numa sequência infinita, observe que a reticência vem aqui no final do termo. Tá aí um exemplozinho que eu coloquei aí, ó, 1988, 1922, 1996, 2000, 2004, 2008. E aí está um exemplo, pessoal, de uma sequência numérica, uma sequência de anos aí. É um conjunto finito. Por que eu digo que é finito? Olha só que eu finalizei aqui com o colchete e não tem reticência, tá? Então aqui a gente vai identificar o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, o quinto termo e o sexto termo. Ou seja, aí é uma sequência, tá, com 6 termos. Neste caso, é uma sequência finita, beleza? E aí eu pergunto a vocês, pessoal, existe um padrão para isso? Para essa sequência? Então percebam aqui, ó. Olha só, aqui está mais fácil de visualizar. Olha só, daqui para cá, percebam que aumentou quanto tempo? 4 anos, certo? Daqui para cá, aumentou quanto tempo? 4 anos. Observe agora, ó, 4 anos. Observe agora aqui, ou seja, o padrão que existe é de 4 em 4 anos nessa sequência. Beleza? Deu para entender aí o que é uma sequência numérica e o que é o padrão? Então, muito bem, as sequências elas podem ser finita e infinita, como eu mostrei. E observar o padrão de quanto em quanto está variando essa sequência aí. Beleza? Vamos em frente. Bom, e para determinar uma sequência numérica, certo? É necessário a gente identificar essa fórmula de recorrência. Ou seja, o que é essa fórmula que gerou essa sequência, Então, uma vez definido o primeiro termo, veja bem, eu preciso conhecer aí o primeiro termo da sequência. Usa-se a regra para calcular o segundo termo a partir do primeiro, o terceiro a partir do segundo, e aí por diante. Então, precisamos conhecer o primeiro termo para determinar o segundo, tá? Determinando o segundo, podemos conhecer o terceiro termo. Bem interessante isso aí, tá? Então, vamos lá. Olha um exemplozinho aqui, ó, para ficar bem claro para vocês. Escrever uma sequência numérica de 5 termos, tá? Com o primeiro termo sendo igual a menos 5. E sabendo que a regra de recorrência, ou seja, a fórmula que gera essa sequência é o termo anterior acrescido de 5. Então, vamos entender o que ele está dizendo. Eu tenho uma sequência aqui, pessoal, onde o primeiro termo é menos 5, tá? Então, aqui é o primeiro termo.
beleza? Preciso saber quem é o segundo termo, certo? Quem é o terceiro termo, que eu não sei quem é o quarto termo, certo? Como aqui são 5 termos, ó, que ele vem dizendo aqui na questão, 5 termos, eu preciso determinar quem é o quinto e último termo dessa sequência, beleza? Então vamos lá determinar o seguinte, ó, eu já sei que o primeiro termo é menos 5, tá? Eu preciso determinar agora, pessoal, o segundo termo. E o que é que ele diz? Veja só, com o primeiro termo igual a menos 5, e sabendo que a regra de recorrência é, olha a regra, é o termo anterior acrescido, então se acrescido é mais 5. Então, quem é o termo anterior? O termo anterior é o primeiro termo, acrescido de quem? De 5. Olha só, então quem é o primeiro termo? Menos 5, mais 5, certo? Que é da regra. Com isso eu tenho o segundo termo, olha só, 0. Beleza, quero conhecer o terceiro termo, certo? Então, para mim conhecer o terceiro termo, eu preciso conhecer o segundo termo, acrescido de quem? Mais 5. Professor, como é que você sabe disso? Porque está aqui na regra. A regra fala sobre isso, certo? Então, vamos lá. Quem é o segundo termo? Opa, eu já vi que é 0. Está aqui, ó, 0. Certo? Mais quem? Mais 5. Com isso, eu tenho 5. Meu terceiro termo é 5. Tá? Veja que eu descobri o terceiro termo. Vou descobrir agora o quarto termo. Para mim descobrir o quarto termo, o que é que eu preciso? Preciso do terceiro mais 5. Certo? Foi a regra que dá passada para a gente. Então, quem é o terceiro termo? O terceiro termo é 5, pessoal. Mais 5 da regra, que dá um total de 10. Olha só, descobri o 10º termo. Então, você percebe aqui, ó, que existe um padrão, ó, de menos 5, pulou para 5, para 0, desculpe. 0 mais 5, né? 0 mais 5 aqui, você viu que deu 5. Beleza? Olha só, 5 mais 10, eu já posso dizer aqui que vai ser o quê? 15. Por que você sabe disso, professor? Veja que o padrão, pessoal, está subindo de 5 em 5. Ó. Então, o quinto termo dessa sequência é 15. Não é interessante? Ó? Eu descobri o padrão. Porque quando eu somei menos 5, pode olhar aqui, ó. Quando eu fiz menos 5 mais 5, deu 0. Ou seja, adicionou 5. 0 mais 5, olha aqui, deu 5, está aqui. Então, existe um padrão aí. Existe uma sequência, está aí a sequência, que tem um padrão. O padrão eu percebo que ele está aumentando de 5 em 5. Tudo bem? Vamos a um próximo exemplo. Agora, muito cuidado com esse exemplo. Preste atenção. Escrever uma sequência numérica de 5 termos. Então, ele quer uma sequência com 5 termos. Com o primeiro termo sendo igual a 2. Então, eu já sei que o primeiro termo é 2. Estou anotando aqui. Com a fórmula... Opa, apareceu uma danada de uma fórmula aqui. Está aqui a fórmula. Então, através dessa fórmula, eu vou determinar os termos. Quantos termos? 5 termos. Beleza, mas eu já tenho o primeiro. O primeiro é quem? É 2. Está faltando achar quem? O segundo termo. Só que eu vou achar o segundo termo através da fórmula. N, no caso, agora é 2. E aí eu vou substituir. Ó. A índice N, no caso, o N não é 2, que é o segundo termo, menos 1 vezes o 5. Olha só. A índice 2 menos 1, né? 2 menos 1, pessoal, vai dar 1, concordam comigo? Vezes o 5, tá? Quem é o primeiro termo aqui, para mim poder substituir? Eu tenho que lembrar, o primeiro termo é 2, então eu vou substituir 2 vezes 5, que é igual a quem? A 10. 2 vezes 5, 10. Achei o segundo termo, olha só. Então, veja que eu estou aplicando a regrinha. Se eu achei o primeiro, certo? Vou trabalhar para achar o segundo. Se eu achei o segundo, vou trabalhar para achar o terceiro. Mas observando sempre a regrinha, né? Também tem que se ligar na regrinha. Então,
eu vou ter aqui o terceiro termo, vai ser igual. Cuidado, esse n aqui, ó, tá assumindo o valor de 3. Então, onde tiver n, eu vou colocar 3. Então, eu vou ter a índice, substituindo na fórmula. 3 menos 1 vezes o 5. Vamos lá, vamos resolver isso aqui, ó. 3 menos 1. 3 menos 1 vai me dar 2. Vezes quem? Vezes o 5. Olha que interessante. Quem é o segundo termo? Ó? Eu preciso do segundo termo. Por isso que chama de fórmula de recorrência. Porque eu preciso do anterior para descobrir o posterior. Então, eu vou ter aqui, ó, 10 vezes quem? Vezes 5, pessoal. O segundo termo não é 10? Então tá aqui, ó, 10 vezes 5. Vai dar quanto? 50. Certo? 50. Muito bem, vamos para o quarto termo. Quarto termo vai ser igual. Olha só, substituindo o valor de n aqui, ó. A índice n, 4 menos 1 vezes o 5. Muito bem, 4 menos 1, 3. Então, eu vou atrás do terceiro termo vezes o 5. Quem é o terceiro termo vezes o 5? O terceiro termo aqui a gente já viu que é 50 vezes o 5. Então, eu tenho um total aqui de 250. Olha só, descobri o quarto termo, pessoal. Descobri o quarto termo, certo? E para finalizar agora, nós vamos pegar o quinto termo. Quinto termo da sequência. Então, como é que vai ser, ó? Quinto termo, eu vou ter aqui, ó, a índice 5 menos 1, porque n é 5 agora, vezes o 5, certo? Muito bem. Então, 5 menos 1, 4. A índice 4, vezes quem? Vezes 5, tá? Então, quem é o quarto termo? O quarto termo eu descobri, é 250, certo? Vezes quem, pessoal? Vezes 5, certo? Fazendo a continha aqui bem rápido para vocês, 250 vezes 5, tá? Eu vou ter 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5 vai dar 25, sobe 2, 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Então, 1250, certo? É o meu quinto e último termo da sequência, tá? Então, respondemos aí o que a questão queria. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês, tá? Enviem mensagens e participem das nossas aulas. Valeu, pessoal. Até a próxima.